livro, pois retrata a quebra de uma grande barreira. Diga bem forte comigo: Cornélio. Diga mais forte: Cornélio. É o homem que está em evidência no capítulo 10, nos primeiros versículos deste texto. A Deus. Certo dia em Cesareia, em uma de suas orações, em um de seus momentos em particular com Deus, e está na cidade de Jope, porque você está cheio de qualidades. Cornélio é um homem de muitas qualificações, porém, orar. Mas Pedro não sabia que aquele terraço, naquela tarde, não serviria somente para um período de oração. É necessário que Deus primeiro venha tratar Pedro. Eu vou morrer, porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E curou no secreto. Alguém está entendendo o que Jesus está falando essa tarde? Dos animais que para os judeus eram considerados impuros, e Deus disse a Pedro: Pedro, mata e come. Ei, pode bater palma. Ô igreja, canta comigo. Jesus vive! Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Tem alguém vivo aqui para dar glória a Deus essa noite? Por gentileza, queridos, localizem sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Nós leremos o versículo de número 44. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero com muita alegria em meu coração dizer o quanto eu estou agradecidíssimo a Jesus pela bênção de estar mais um ano cooperando com o Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. E é o terceiro ano que Jesus me concede o privilégio de cooperar com este evento através da ministração da palavra. Que Deus em Cristo abençoe de uma forma muito abundante todo este lindo trabalho, esta linda organização, a pessoa do pastor Zilmar, toda a sua família, toda a sua casa, representado aqui também pela coordenação que está presente, pastor Adriano, muito obrigado, pastor Valdir, os demais pastores, amigos, pastor Edmilton, alegria sempre estar com o Senhor, muito obrigado, Deus abençoe. Fiquei muito feliz em ver aqui também meu amigo pastor Moisés Martins. Ele disse que se esforçaria para estar aqui, deu certo. Minha casa, minha família ama muito o Senhor, a pastora Michele. Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente. Quantos estão ansiosos em ouvir a palavra de Deus essa tarde? Diga glória a Deus. Eu transmito a vocês, ao pastor Zilmar e à coordenação dos Gideões, um abraço fraterno do meu pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, que além de pastor, é nosso discipulador, nosso pai, nosso mestre, e tem nos abençoado ali em Joinville, juntamente também com o pastor Eliseu Melfior, família de Deus, família que tem nos coberto com a sua liderança e a sua bênção. E eu me faço hoje acompanhado, e nada menos do que os últimos anos, eu quero chamar minha esposa para apresentar a vocês a Thalita, irmãos. Essa bênção que acabou de cantar aqui, viu? É minha esposa, casado com ela há 6 anos. A Rebequinha tem 1 ano e 8 meses e faz parte desse pacote de bênção.
Jesus me deu o privilégio de iniciar o meu ministério da pregação desde os meus 11 anos de idade. São 12 anos falando de Jesus. 6 anos que estou casado com Thalita, e eu faço questão de honrá-la e apresentá-la, irmãos, porque não parece, mas a gente já passou por muita coisa juntos, na dor, na bênção, na prova, na alegria, sempre estão comigo. Muito obrigado, Deus te abençoe, eu amo vocês. Eu estou rodeado de amigos, companheiros, pastores, familiares. Eu não vou poder citar o nome de todos, mas todos aqui recebam o meu abraço apertado essa tarde. Recebi em minhas mãos aqui, da editora Kalel, a minha primeira obra escrita, o livro Emaús, o Caminho da Intimidade. A editora Kalel, a editora da nossa igreja em Blumenau, está presente aqui neste trabalho dos Gideões, com alguns exemplares, inclusive o meu livro estará lá para você adquirir. Também um tema muito importante do pastor Leidiel dos Santos, pastor também é gente, está em minhas mãos, a editora Kalel, que está cooperando como parceira também deste grande evento. Vamos para o texto da palavra de Deus. Tantos amigos, pregadores, pastores, eu confesso que eu me sinto, pastor Cardoso, um leão no meio dos Daniéis, pastor Barbosa. Muita gente boa, mas Jesus confiou algo em meu coração e eu preciso entregar essa tarde. Vou fazer menção do meu concunhado Caio Lisboa, pastor Caio, a Carla, o casal de Deus. O Caio é um grande pregador do Evangelho, também reside, congrega ali em Balneário Barra do Sul. Deus te abençoe muitíssimo. Os que encontraram o texto da palavra de Deus, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 44, por gentileza, diga amém. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eu queria ler com vocês no 3, bem forte, bem bonito. Tem na tela o texto? Está aqui. Eita, que coisa chique. Vamos lá, irmão, gritar bem forte, bem bonito no 3, em uma só voz. 1, 3. E dizendo: quantos podem dizer glória a Deus? Toque em alguém que está perto de você e diga: prepare seu coração. E não me tire a atenção, viu? Eu preciso ouvir Jesus falar essa tarde. Assente-se, por bondade, queridos. Muito obrigado. Com certeza, o capítulo de número 10 do livro de Atos dos Apóstolos é um dos maiores marcos da igreja de Cristo nos tempos primórdios. O capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos é um registro muito relevante neste livro, pois retrata a quebra de uma grande barreira, a barreira da indiferença, a barreira cultural. O capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos é um divisor de águas para essa igreja que está em constante crescimento, porque retrata o avanço do Evangelho de Jesus ao território dos gentios. Além de registrar o avanço do Evangelho de Cristo aos gentios, também registra a inauguração do movimento do Espírito Santo no meio dos não-judeus. Este capítulo também é teologicamente conhecido como o Pentecostes dos gentios, porque retrata justamente a estreia do movimento pentecostal no meio deste povo. Este capítulo inicia retratando e registrando
as qualidades de um homem por nome de Cornélio. Diga bem forte comigo, Cornélio. Diga mais forte, Cornélio. É o homem que está em evidência no capítulo 10, nos primeiros versículos deste texto. Cornélio, o texto diz que o mesmo é centurião da corte chamada italiana. Você comigo vai se admirar diante de tantas qualificações que o escritor vai dar a este homem. A Bíblia diz que Cornélio, ele era piedoso, temente a Deus com a sua casa, um homem que dava esmolas, e o texto diz que Cornélio fazia contínuas orações a Deus. Certo dia em Cesareia, em uma de suas orações, em um de seus momentos em particular com Deus, Cornélio entra à oração, sendo esta a hora nona, a terceira hora do dia. Cornélio está orando e o texto diz que ele recebe de Deus uma visão. E na visão o anjo aparece a Cornélio e diz: Cornélio, as tuas orações, e não somente as tuas orações, as tuas esmolas têm subido ao Senhor. Agora, pois, chame Pedro, que está na cidade de Jope, porque você está cheio de qualidades. Cornélio é um homem de muitas qualificações, porém lhe faltava uma coisa. E atemorizado com aquela visão, Cornélio recebe essa ordem do anjo dizendo: essa coisa que lhe falta será revelada por Pedro. Envie mensageiros a Pedro para que tragam ele até Cesareia, e ele venha te revelar o que de fato está te faltando. O texto diz que Cornélio então deu ordens a 2 criados e um soldado piedoso, dizendo: vão até a cidade de Jope, encontrem Pedro, porque o anjo me visitou e pediu para que ele viesse até a minha presença. Isso aqui mexe com o meu coração, e quem está me ouvindo diga glória a Deus. O texto diz que na medida que os 3 mensageiros estão indo para Jope, Pedro, que está na cidade de Jope, sentiu-se impelido pelo Espírito para orar. Deus chamou Pedro para o terraço a fim de orar, mas Pedro não sabia que aquele terraço, naquela tarde, não serviria somente para um período de oração. O Senhor estava chamando Pedro ao terraço para um tratamento com Pedro, porque existia em Pedro alguns conceitos, algumas razões, algumas barreiras internas que precisavam ser sanadas, ser tratadas, serem resolvidas. O Senhor chama Pedro ao terraço a fim de tratar com Pedro em cima daquele terraço. E isso aqui mexe com o meu coração, porque o texto está nos dizendo que há um Cornélio em Cesareia esperando tratamento. Mas antes de Deus enviar Pedro para tratar Cornélio, que está em Cesareia, é necessário que Deus primeiro venha tratar Pedro, que está em Jope. Antes de Pedro sair para tratar, o Senhor está dizendo: fica, porque eu quero te tratar primeiro. Até porque doente não cura doente, sujo não limpa sujo, perdido não guia perdido, gente intratável não pode tratar. O Senhor estava dizendo a Pedro: antes de sair para curar, vai para o terraço, porque eu quero te curar primeiro. Eu me lembro de Isaías capítulo 6, Isaías diz: eu vi o Senhor
assentado em alto e sublime trono, e vi a sua glória. E eu disse: eu vou morrer, porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. O texto diz que no mesmo instante o Senhor pediu para que o anjo tomasse uma tenaz, e com a tenaz o anjo retirou uma brasa viva do altar de Deus e tocou nos lábios do profeta Isaías. Depois que a brasa tocou seus lábios, o Senhor faz a famosa pergunta dizendo: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, que agora está curado, levanta a mão e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque antes de curar a nação, Deus me curou no secreto. Alguém está entendendo o que Jesus está falando essa tarde? Antes de sair para curar, é necessário subir ao terraço da cura. Todo mensageiro, antes de entregar a mensagem, precisa passar por este lugar de tratamento, porque é no secreto que Deus esmaga os nossos conceitos, é no secreto que o Senhor nos humilha à sua medida. Antes de sair, Pedro, vem para o terraço, porque tem algo para você. E o que é que tem, Senhor? Quem me ouve, diga amém. Meu coração está começando a aquecer para pregar para vocês aqui essa tarde. O texto diz que Pedro, em cima do terraço, caiu em um arrebatamento de sentidos, e veio sobre ele uma visão de um vaso. Diga forte comigo: um vaso. O texto está dizendo que desceu, não um lençol, desceu um vaso do céu, como que um grande lençol. E esse vaso, que parece um lençol, se esticou em todas as suas 4 pontas, e o Senhor projetou neste lençol, nesta visão, todos os animais que para os judeus eram considerados impuros. E Deus disse a Pedro: Pedro, mata e come. Por 3 vezes o Senhor falou: mata e come. As 3 vezes Pedro respondeu: Senhor, eu sou judeu, estou proibido de tocar naquilo que é comum e naquilo que é impuro. Nas 3 vezes o Senhor deu uma contra-resposta a Pedro, dizendo: não torne impuro ou comum aquilo que eu já purifiquei. Enquanto o fogo desceu, ninguém vai parar. A glória de Deus tomou este lugar. Eu